Maria José Santos Vaz. Pronto. E nasceu aqui? Em Quintela da Aurora. Os meus pais eram de Quintela, mas éramos gente muito pobre. Não tenho nenhuma coisa a dizer, porque era verdade. O meu pai ia até para fora nos algodos, para aqueles lados, para a enxotia, que era um bom enxotador, ganharem qualquer coisinha, e depois era ali, trazíamos um pãozinho ou dois de lá que era tão bom, a gente à espera que ele viesse para comermos aquele pãozinho que era melhor, que aqui pouco havia, não era? Não tínhamos. O meu pai, segundo dizia a minha mãe, que uma vez teve não sei quantos meses de uma perna, de um pé paralisado, e já era má fome, então ali piorou, não é? Pronto, lá trabalhou sempre, quando pôde, não é? Nós também fomos habituadas, umas com mais vontade, outras com menos, porque numa família há sempre umas irmãs são mais, outras não. O meu pai, a mim, só me bateu uma vez porque eu obedecia. Nós éramos 4. Então, todas raparigas? Não. Não, um rapaz. Esse já veio já por esquecimento. A minha mãe, olha, trabalhámos todos na terra. Eu ainda andei na areia. O rio, a uma certa altura, que secava, e depois o senhor Figueiredo, Quintela, rogava este poçoal, atirámos e vencíamos. Metíamos 3, tínhamos uma coisa assim, não era um balde, víamos todas molhadinhas, que às vezes ela vinha molhada. 3 pasadas de areia. Andávamos ali o dia inteiro do nascer ao pôr do sol. Não era como agora 8 horas. E depois os meus pais cultivavam uma terrinha alugada e os meus pais, ao meio-dia, a minha mãe, eram umas batatinhas com a pele. E havia já alguém que já comia um papo sequinho à tarde, à merenda, porque era de sol a sol que trabalhava, mas não era 8 horas. E depois então, elas já comiam melhor e nós, para não ficarmos envergonhadas, íamos dar assim um saltinho à nossa fazenda e comíamos as batatinhas, ficámos do meio-dia, as negrinhas como a flux. Porque eram com a casca, não tinham tempero. E às vezes íamos lá à leira das cebolas, trazer uma cebolinha, não era muito grande, e metíamos debaixo da batata, só para aquecer e era a carne. Quando já tinha, não sei que idade era a minha, não era, tinha alguns 12, 13 anos, não sei, eu ia daqui para os passos, ali para além, para o lado dali, de Mangualde. Pertence a Mangualde, como aqui. E eu ia para as matas abaixo, sozinha, com um rebanho de ovelhas a guardá-las lá para longe. Eu tinha alguns 15 anos. Fez a escola primária? Fiz a 3ª classe, meu pai tirou-me, não me deixou fazer a 4ª para andar a trabalhar. Claro. As minhas irmãs, a mais velha foi muito cedo para Lisboa. A outra também fez a 3ª classe. O rapaz, acho que fez a 4ª também. Fez a 4ª. Mas esse já veio um bocadito mais tarde, porque meus pais eram casados só pela civil. E depois, quando casaram pela igreja, quiseram vir aquilo. Muito bem. Pronto, eles é que souberam. Mas eu fui sempre muito agarrada aos meus pais. Muito. Era a mais nova? Era. Das irmãs era a mais nova. O meu irmão é mais novo do que eu. Pois. Era muito agarrada. E pronto, de maneira que a gente passou muito, não é? E com as ovelhas por aqui abaixo, sozinha, também não havia tanta... As matas havia, mas não eram tão como agora. Pois, claro. E com o cãozito. E eu, o meu almoço, meio-dia, era um requeijão. A senhora era muito amiga dos meus pais, alugávamos lá a terra, alugámos a erva, e havia mais daqui quem fosse, e depois o da senhora do castelo, quando era ao meio-dia, tocava. Ora, tocava, era o almoço, quando ia ao almoço, mas eu ia lá, o senhor requeijão tirava um bocadito, depois eu corto um bocadito, quando chegava aquela hora não tinha nenhum. E depois que andava a fazer, assim no meio da terra, que estava lá uma macieira, a desenterrar as maçãzitas que lá havia, comias. E depois ali, quando comecei a ser maiorzinha, comecei já a trabalhar no Sr. Figueiredo, a cortar os trumes para pôr em vinhas, e depois para o Sr. Padre Arlindo mais tarde, cultivámos os morangueiros, e aquilo tudo, trabalhava tudo, e com uma máquina às costas a curar. Trabalhou sempre ligada à agricultura, sim, o seu trabalho toda a vida foi ligado à agricultura. Sim, sim. Depois em que ano é que se casou? Eu casei-me com 22 anos. Ele pertencia a Mangualde, só que ele foi criado com os avós ali, a Senhora da Ribeira, Penalva, e depois o meu sogro foi viver para o lado do limite de Penalva, e então ele era lá, mas o meu marido, no registro civil, tudo é residente, é natural de Mangualde e residente em Quintela. Nós conhecemos, há quem diga que era a cantarmos, os dois, cantávamos bem. Eu estava aqui no limite de Quintela,
com as ovelhas. E eu depois a espalhar a fome cantava. Eu cantava bem, não é preciso, toda a gente sabe que os barros da nossa raça estava bem. E ele além também cantava muito bem. E depois quando a gente namorou, dissemos que ouvimos a voz um do outro, que gostamos e casamos. O que sei dizer é que sempre nos damos muito bem, para o amor do marido que eu tinha, muito compreensível, não sabia ler com os pais, nem sequer mandaram ensinar, mas fomos sempre, e então fizemos a nossa vida, de acordo sempre um com o outro. Muito bem. Às vezes disse, olha, vou Mongola comer, a mulher faz à maneira dos dois, já é bem. Tínhamos as nossas coisas, porque a vida é assim, Claro. mas eu não tinha nem sequer uma malinha para meter, que enxoval, nenhum. Ele comprou uma malinha, umas daquelas malas assim que havia antigamente, ele comprou uma colchinha, ainda namorámos, estávamos para casar, e pronto, e foi assim a nossa vida começou, e felizmente hoje não sou rica, mas tinha tudo o que eu necessário. E quantos filhos tiveram? Tenho uma. Na altura, era assim, a pobreza e eu ou tinha que guardar a garota ou trabalhar. Depois, mais tarde, já era tarde com a idade. Porque um filho não se faz com prazer, faz para tratarmos dele, não é? Então, foi assim a nossa vida. E ele concordava sempre comigo, sabe? E foi sempre assim, a trabalhar. E o marido trabalhava... Trabalhou também com o Sr. Figueiredo. Também. E trabalhou na calçada. Calcei. Só que é que nós, depois houve uma altura que não tinha, a casinha onde estávamos era uma frigideira de fritar ovos. E depois, o meu marido teve alguém que o mandou ir de assalto para a França. Ele foi, mas nunca foi um profissional, era ajudante de um profissional, não era das obras. Ora, um profissional ganha sempre mais que o ajudante. O meu marido esteve lá 8 anos. E depois, daí a uns 2 ou 3 anos, a minha filha ficou com a minha mãe e eu fui também para ajudar. Porque eu, na limpeza, se nascia quase um sem trabalhar, porque não davam os papéis. Não me dava a carta de residência, percebe? Sim. Mas depois, assim, à sonegada. Mas depois, quando tive, aquilo era hora, trabalhei no DF, trabalhei assim, e os meus patrões, que tive 3 casais, já me cá vieram todos ver. Quando o meu marido vivo, vieram cá todos ver. E uma até, quando o meu marido morreu, mandou-me dinheiro, que eu podia estar a necessitar, porque o tempo que tive de França foi pouco. E a minha senhora comprei o meu terreno da casinha, fiz a minha casinha, comprei a lei, as senhoras passaram a lei antes de chegarmos aqui à ponte, quando vem de lá, uma propriedade grande, tem uma parede que era boa, a pedra para uma casa. Tudo isso comprei. E é o que eu digo, o meu marido não me deixou dinheiro, mas também não deixou dívidas. Porque nós a nossa vida era organizada aos dois. Que bom. Porque o meu pai que Deus tem ensinava-nos assim, ele não tinha nada, mas ensinava assim. A gente quando ganha 10 deve só gastar 5. Deu-lhe valores, que é uma coisa muito importante, não é? Não é? Ainda tem alguma ideia do Coval, lá embaixo dos moinhos? Sim, como é que sim. era? Como é que era a vida lá embaixo? Sim, a vida. Fala-nos falar um bocadinho como é que era. O pessoal lá abaixo estava muito retirado de qualquer lado, não era? As mães lá também faziam o sacrifício entre os filhos à escola, os filhos à catequese. Isso tudo faziam-no também. Então eram as moleiras, a gente ia daqui com o saco à cabeça e íamos lá moer. Íamos buscar outra vez. Era só para o vosso uso da casa ou vendiam também? Não, nós era para a minha mãe fazer pãozinho e mandávamos a fome a todos. Era um forno que havia do povo, chamámos do povo, que era pertencia à igreja. Sim. Mas depois, mais tarde, tudo começou a fazer fornos deles, como eu tenho um, e nós fazemos naquilo que era nosso. Da casa grande aqui de Quintela, daquela casa que está agora, que é turismo. Sim. Antigamente, qual é que acha que foi a influência desta casa na vida da aldeia? Foi boa? Não foi? Para dizer que foi boa não, mas também rogavam gente para trabalhar. Eu cheguei lá a andar, com um cântaro à cabeça, outro na mão, atravessámos a rua e íamos para uma vinha que tinha já para o lado do cemitério. Entramos ali ao café de cima e íamos para aí acima, todo dia, não era? E davam a merenda e davam a piqueta. O que é o piquete? É às 10 horas. E eu às vezes, uma vez, até nem sei se foi verdade, mas eu penso que eu comi um pedaço. Porque o meu pai não tinha um vinho, sabe, não foi um embobedar. Eles punham a merenda, era uma gente rica, não era? Ao meio-dia não comíamos lá, era só a merenda. Era às vezes comer assim que faziam uma chouriça de chá, eram umas filhosas que faziam em casa,
E a merenda era mais avantajado, já fazia um grãozinho com isto ou com aquilo, já não. E depois, aquela senhora da antiga, sabia que nós não tínhamos vinho nem nada para nos alimentarmos, como rapariga, bebe mais um copito, bebe mais um copito. E eu depois eu bebia, mas depois eu ia contar a cabeça d'água, levar aos homens com o remédio. Olha, não foi bêbada, eu digo isto muitas vezes, mas não foi. Eu embarrei com o cantar em cima numa árvore, pumba, foi tudo para o chão. O marido foi calceteiro, portanto o seu marido aprendeu a arte aqui sim, na aldeia. Sim, que havia o senhor Figueiredo, era o senhor que ainda às vezes falava não sei quê, não sei quê, não sei quê, não sei quê. Não é bem assim. Aqui na aldeia, na altura, se não fosse eles, embora ele também queria o ganho dele, que é normal, mas se não fosse ele, ninguém rogava um homem para essas coisas. O meu pai ainda ia para a cava das videiras e aquilo tudo. Era uma escravidão. Claro. Era uma escravidão. E depois dava um bocadinho de carne daquela muito gorda. Ainda me lembro, coitadinho, ele caía sempre por aqui, por lá debaixo aquele molho. Era escravidão mesmo, claro. Mas não havia melhor. A vossa vida com a imigração melhorou um bocadinho, não é? Sim, sim. Olha que eu lá na França não usava as mulheres, nem ninguém tinha nada à cabeça. E eu ia do trabalho, ia a um grande comércio esclavico, sei lá, era enorme, e eu levava um saco e o outro trazia-o à cabeça com as compras e o outro aqui. Quem passava por mim, os franceses, coitadinhos, ficavam todos, por lá ninguém fazia aquilo. Mas graças a Deus, olha, minha senhora, vim por um motivo, a minha filha não estava lá. Nada sem fazer, porque qualquer dia eu fujo que não veio mais, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas queria, pois não. Pronto, minha senhora, eu não sei o que é o que os jovens têm na cabeça às vezes. E eu, para ficar com remorsos toda a minha vida, preferi vir-me embora, que era quando eu podia arranjar uma coisinha para todos uma vida melhor. Mas felizmente, a minha casinha, olha, não é grande casa, mas não tenho vergonha de chamar alguém que seja. Tinha um lençolzinho a dois, tenho o principal, se vier 4 ou 5 ou 6 pessoas, também graças a Deus, tenho que deitar sem vergonha nenhuma. A minha vida foi toda... construída tijolo a tijolo. Tudo. E depois, quando a gente estávamos a coisa, o meu mãe morreu. Olha que uma vez eu fui a Mangualde e foi no dia da mãe e disse ao senhor da loja, ao senhor Ferraz, dei-me umas meinhas para a santa da minha sogra, que é o dia da mãe, vou por lá, mais meu marido, vou-lhes dar. E disse o senhor da loja, dona Maria José, parece impossível, ninguém chama as sogras santas. Olha, senhor Ferraz, pois não, mas ela nunca me deu nada que não podia, mas nunca me deu guerra em minha casa, foi muito bom. Tanto pelo Natal, pela Páscoa, o que é que era a comida tradicional aqui na aldeia? Na aldeia? Olha, era as batatas com o bacalhauzito, e quem podia botava mais, quem era mais pobre não. E era as filhosas fritas, amassámos as fritas da massa, Natal, não é? sempre o Natal. Depois havia também o senhor muito rico em Quintela, que era o senhor Afonso Macedo, que a gente íamos lá à Sacha, que tinha uma grande propriedade e assim, íamos lá à Sacha, de graça, não levávamos nada, mas ele recuperava, nos dava pano para uma saia, ou nos dava outra coisa, ou quando era o Natal mandava-nos um cobertor para casa para se agasalhar melhor, era assim também. E o senhor Figueiredo, o meu marido ainda foi para o Alentejo um tempito, ganhava mais 5 escudos que aqui, para as vinhas, cavar terras, na Cidadoira, chamavam lá Cidadoira aquele bocado lá. E depois então, ele pronto, ia para lá, e eu cá tratava da minha vida, e ele fazia o comerzinho à noite, lá era um ferro no chão, e depois era uma coisa como uma asa, para pendurarem, para fazer comer para a noite, e para outro dia para o meio-dia. E o meu homem dizia assim, olha, eu comia todo de uma vez, mas tinha que ser, amanhã chegava quem tinha nada. A vida foi muito escrava. Não para toda a gente, minha senhora, quem tinha já um rebanho de ovelhas. Quem tinha uns pais que eram já herdados, claro. Mas nós não, minha senhora. A minha casa dos meus pais era, olha, nem uma cheminetinha, a gente estava ali quando era o fumo, meu Deus. Às vezes eram 2 quartinhos, eu dormia com a minha irmã, e eu tinha frio, depois não havia roupa grande de cima, e eu começava, e depois a minha irmã era assim, estende as pernas, e o meu pai dizia assim, belisca-a. E ela beliscava-me para eu estender os pés. Depois estava-me a beliscar e tinha que ir estender. E o que é que havia mais assim de festas de tradição? O que é que havia aqui de... Ora, em tudo. Nós andávamos a roda, era uma roda grande, agora não. E depois tínhamos a colher uma expressão para aqui, uma expressão para ali, e ninguém se enganava. Era assim era bonita. E depois, olha, era em tudo, depois acho que a terça-feira de madrugada andavam por pôr fora de madrugada, caçoeiras ao lume. Diziam caçoeiras ao lume, havia uma grande fogueira e faziam lá o café, e as pessoas lá andavam toda a noite lá à volta da fogueira, era assim.
Era uma tradição bonita, agora já não há nada disso. E ainda me recordo muito bem que uma vez andámos a dançar pelo Carnaval e havia um rapaz de uma aldeia aqui perto. Mas ele gostava de mim, que a gente na altura não havia maldade, se calhar, havia coisas na mesma, pronto, não é só agora. E depois então, o meu marido, namorávamos, mas ele não sabia dançar, não era aquela coisa dele, ou estava envergonhado de ser não sei de cá, não sei, não era, mas eu para dançar era o caraças, eu gostava muito de dançar. E depois eu andava a dançar assim à roda, percebe? Eu andava assim à roda, e eu ainda era livre de dançar com quem queria, não é? Claro, obviamente. Namorada há pouco tempo. E depois, sabe, na altura, na nossa terra, aqui era assim, aquela que se encostasse à montanha, eu já estava do lado dele. Eu nunca quis, felizmente, fui ao casamento, como a minha mãe me deu ao mundo. Que um dia ele disse para o meu marido, se um dia tentas, que ninguém vai à força, se um dia tentas, eu nunca sou feliz contigo. Quero vir conforme a minha mãe me deu ao mundo. Depois então estava ali o tal rapaz, ali de lado, e quando ele metia-se à roda, a mamãe ficava pior estragado. Ciúmes. Pois claro, queria que eu dançasse com ele, mas ele não dançava bem. Pegavam no funil, sim, no Carnaval, que era no Carnaval, um funil, iam para cima de uma oliveira ali numa propriedade já tudo no povo, outra do outro lado, compadre, vamos fazer os casamentos, e depois vamos casar fulana com fulano. Arranjavam já a rapariga e o rapaz para casarem com eles. Era assim, ninguém levava mal. O São Martinho fazíamos um a gosto. Depois eram os chocalhos, andavam com os chocalhos, a bater com os chocalhos, e ia fora. Era também assim, era. E depois o meu marido, naquele dia que eu digo que ele não queria que eu andasse, que fosse estar com o outro, eu passava a senhora da aldeia e ele era assim. Já viste tempo sair daí. Mas eu não saía. Não saía, Não fazer mal nenhum? Não saía porque eu queria cumprir as minhas coisas, meus pais nunca ficassem contra mim. Pronto, exatamente. O que é que aconteceu? Aqui usavam também com uma saca, davam sacadas nas velhas, diziam que era a velha. Davam sacadas. Homens e mulheres ou só homens? Eram só homens. Mas é que ao fim, também do dia, andavam a sacadas uns aos outros. Fugiam dele, fugiam daquele, mas foi ali só. E depois andava lá um senhor, o meu marido não era de cá, não saía aos usos, o primeiro que lhe deu assim com a sacada, ele deu um burro, estou a achar. Foi complicado, eu fugi logo para casa, já nem queria ver nada. O meu pai esteve uma vez, um ano sem trabalhar, comprou mesmo num pé, e com 3 filhos para criar. Foi uma vida de sacrifício. E era deitarmos água, engenho, do rio, uma mangueira grande, ia botar, a regar-me. Para a rega, não era? Foi muito duro. E qual era a relação que havia aqui entre Quintela e as outras aldeias à volta? Eu que me lembro, sempre vi darem-se bem, mas hoje não se mais. Mas há algum tempo diziam os antigos que ali real que não se podiam ver com Quintela nem com Freixosa. Andavam sempre à porrada. Agora, entra aí o rapaz de Real, de Mangual, de Viseu, onde é, ninguém faz mal ao rapaz que entrar. Então, são todos livres. Vêm cá buscar raparigas, levam-nas para a terra dele e tornam lá, outros, pronto. Mas há muito tempo não era bem assim. Você acha muito diferente a vida na aldeia como era naquela altura e como é hoje? Uma diferença grande. Foi para melhor que mudou, mas agora com esta epidemia não sei. Mas foi para melhor, não é? A gente lavávamos o fatinho um bocadinho à noite para vestirmos outro dia e jogámos ao lume. Agora não, agora já nem querem tanto, aquele já não mudou, já vai outro. E nós na altura não era bem assim. E às vezes não íamos à missa, meu pai não ia muito à missa, mas meu pai deixava-nos ir e queria que nós fôssemos. Porque eu não queria, ele deixava-nos ir, mas já vezes nem queria, tinha vergonha, porque eu andava sempre descalça, e depois eram umas gretas nos pés, nos calcanhares, e ali nas gretas não se lavava bem aquilo. Eu tinha vergonha de ir para a missa assim com os pés, a dizer que era sujos. Agora Quintela não, toda a gente mata um porquinho, agora até já nem o matam, que nem compensa. Matam porco, tinham orelhas, fazia muito queijo, eram requeijões, até da feira vinha cá uma senhora e vendiam aqui na aldeia ou iam vender lá de Mangualde? Não, vinha cá uma senhora, a gente ia lá às pessoas, o senhor vendeu requeijão, mas muito raro porque não havia o Cantajoão, como se diz. E aquela senhora da Freixosa atravessava aquela serra toda, com uma cesta à cabeça, vinha aqui comprar os requeijões. E de lá iam para Viseu. Porque aqui na altura do vinho, uma quinta que aqui havia também grande, tinha muita videira, nós andávamos sempre a cartar, o vinho naqueles
chamamos um cesto de ímãs. Sim. Agora é com coisa, não cai nada. Nós à noite vinhamos todas ensapadinhas com aquele sumo dos cachos, caía por aquelas fircas, das canastas. E depois para tirarmos enxugada, quem é que diz? Era uma pasta. Mas a senhora que estava entregue daquilo, para aquelas que andavam a cartar, eu ia sempre a cartar, porque ganhava mais instruções. Íamos a cartar, ela punha-nos a coisa do lagar, isto é para os que cartam. Sardinha, um bocadinho de pão, tinha uma garrafinha de vinho, se quiseste-me comer. Em que ano é que foi para a França ter com o seu marido? A minha filha tinha 2 anitos que o meu marido foi. E quando eu fui, ela ficou a fazer a 4ª classe. Foi nos anos 70, foi. Pois, ficou a fazer a 4ª classe. Depois eu vim buscá-la, porque ela ficou com a minha mãe. Quer dizer, a minha mãe era a neta adorada, ela também. Mas agora já disse que eu que a deixei, já me disse uma vez na minha casa, que eu que a deixei entregar à velha e que fui para a França. E eu disse, lá Maria do céu, por amor de Deus, onde é que o teu pai é aqui? Arranjava, fazíamos uma casinha como temos. Arranjava como aos outros. Não, que o pai não sabia ler, não tinha uma coisa de poder ganhar mais do que um chofer ou isto. Claro, era diferente. Aqui também arranjava, é mentira. França, quando eu fui para trabalhar, dizia assim o senhor, ei, Maria José, no Portugal é o nada do mundo. Eu disse, o que é que se passa? Dizia, olha, é a revolução, não sei o que é que ele mais diz. Pronto, foi lá e ele trabalhava, que eu trabalhava com trabalhava com franceses. Quando o meu marido morreu, eu telefonei logo à minha senhora, 2 nunca mais lhe escrevi nem nada porque eram antigas. Eu disse, olha, quero ficar assim na minha dedo, sei que morreram. Tinha muita pena delas, foi sempre as mesmas. Porque uma disse-me assim, Marie José, tu vas regretter la France. E foi verdade. Eu quero 2 pernas que estivesse lá, estava curada e estava melhor. E eu depois, eles já me vieram ver, os outros antes de morrerem. E esta, também eu trabalhava numa fábrica do patrão, onde faziam, como é que é dizer, máquinas para o champanhe para o Brasil. E recebiam cartas do Martini Rossi. E o meu patrão chamava-me a mim para as ler, que era português. Era em português. E depois então, eles iam aquilo para o barco e depois aqui os funcionários ao Brasil colocar essas coisas todas. E digo à minha senhora que eu posso ter um bocadinho a minha educação, não me vou gabar, mas evolui muito e aprendi muito em França. Claro. Aprendi muito. É muito completamente diferente. E depois um dia, eu não sei por que maneira, disse-me assim o meu patrão, Marie José, viens lá, tu viens voir cette lettre lá. E digo um empregado, oh, dis donc, hein, c'est pas le português o plus intelligent. Mas ela ri-se comigo. Écoute, monsieur Sally, les Portugais ont venu en France pour faire le boulot que les feignants do français ne veulent pas le faire. E ele disse, não fui eu que falei. Foste. E disse, monsieur Sally, combien de fois que j'étais au boulanger chercher du pain, il n'y en avait pas de pain pour vous. Il y a de pain pour tout le monde. Il importe se é português, se é français. Muito bem. E ele deu a voz, não veio agora, estava-te embora que já levas contou. Vim, também encontrei trabalho lá em Mongualda nas limpezas, felizmente, vim com as minhas mãozinhas rapadinhas, tudo, fiz muita hora, ia daqui para Mongualda a pé, e depois chover, no caminho andava todo dia molhadinha, e assim tinha que andar, para ir um homem num lado e eu no outro, fazendo já, não é? Para a nossa vida. E então depois tive a sorte também de ir para a Conservatória Perdial de Mangualda, limpeza, e trabalhei lá 14 anos, com elas também aprendi muito. Que andava, ia às 3 horas até à noite. Mas eu ouvia, e eu queria também saber falar melhor. Basta que quando é que eu soube que era óbvio? Eu ouvia lá, os caras estão a falar em ovos, eu não tenho lá agora, disse para mim. Pensei que era óbvio, é verdade. E eu dizia que era ovos, vê? E aprendia que era aquilo. A senhora doutora da Conservatória é um anjo para mim. O outro senhor, o senhor Manuel Azevedo, uma pessoa, ela também esteve na Conservatória, como não era limpeza. E depois então, eu quando veio em Mangualde, também saí,
e depois, sei por um motivo, que eu de França perdia toda a vida algum, além de ser pouco. E ali amanhã poder ir para Mangalde e não tinha nenhum, então tive que optar àquele de França. Mas teve que a senhora da Conservatória Predial assumir a responsabilidade por mim. Porque eu tinha que me despedir 2 meses antes. E eu tinha que sair em 3 dias, tinha que mandar a coisa para a França que eu trabalhava. E ela tudo isso fez. E o senhor de lá, o poleiro, disse: senhora doutora, a senhora responsabiliza para a senhora quem traz? Sim, mãos à obra, que eu responsabilizo. E depois deixei de poder lá andar, não é? Porque também era longe, tinha carro e tudo, o meu marido também coisa do céu. E fiquei com aquele que não é muito, são 50 e tal euros por mês, e eu ali já não ia buscar nenhum. E assim até à minha morte. Nossa Senhora Lumia, lá do cimo do castelo, toda a nossa freguesia, que demonstra este dia tudo o que tem de mais belo. Por isso, nós raparigas, rapazes da nossa aldeia, cantamos nossas cantigas, que são orações antigas da Santinha Padroeira. Cá vai Quintela, toda a mocidade, subindo a serra com todo o desvelo, para irmos rezar à Senhora do Castelo. E a Senhora da Esperança é nossa mãe muito querida, só nos saudamos com ela, Senhora da nossa vida. Só nos saudamos com ela, Senhora da nossa vida. Não consintas que algum dia tínhamos de entrar em guerra, dai-nos paz e alegria, Senhora da nossa terra. Dai-nos paz e alegria, Senhor.